boa noite, boa sexta-feira. O governador do estado, Camilo Santana, e o secretário da Saúde, Carlos Roberto Martins, Dr. Cabeto, liberaram hoje a nova ala de UTI do Hospital Estadual Leonardo da Vinci, em Fortaleza. São mais 20 leitos de terapia intensiva para reforçar o atendimento a pacientes com Covid na unidade, que é, aliás, um hospital de referência no estado que, no momento, está atendendo apenas pacientes com Covid-19. Além desses, uma outra ala também com 20 leitos de UTI deverá ser entregue nos próximos dias. Até o fim de março, os leitos de terapia intensiva devem chegar a 1.074. Queremos chegar aqui só no Leonardo a 170 leitos de UTI, lembrando que é um hospital de referência exclusivo para a Covid no Ceará. Com isso, né, Ivan, nós estamos saindo de 680 que tínhamos segunda-feira, chegando a 710 leitos hoje de UTI nos nossos hospitais e nos nossos conveniados. E vamos continuar, né, toda uma expansão, deveremos chegar na próxima semana aos 811, conforme nós tínhamos anunciado, e até o final de março ultrapassar os 1.000 leitos de UTI em toda a rede do Ceará, ampliando os nossos regionais do interior, ampliando os nossos regionais polos, também nos hospitais polos, como por exemplo Crateús, Canindé, Quixadá, né? Então, é o esforço que o Estado está fazendo nesse momento. Eu quero aqui agradecer a todos os profissionais de saúde que estão nessa luta, um momento desafiador, difícil do Ceará e do Brasil, né, que está aumentando a transmissão do vírus. E é importantíssimo que a população, nesse momento, colabore, no sentido que a gente possa reduzir a circulação de pessoas, reduzir a transmissão do vírus, evitar toda e qualquer aglomeração, ficar em casa, só sair naquilo que é necessário e, obrigatoriamente, a importância do uso da máscara. Já o secretário de Saúde, Dr. Cabeto, chamou a atenção para as características da doença nesse período, que vem acometendo um maior número de jovens. Chamar a atenção para a população mais jovem. Nós temos visto um número cada vez maior de pessoas jovens nas UTIs. Nós temos visitado as UTIs diariamente, assistido aos pacientes e visto da angústia que isso causa às pessoas e às famílias. Nós precisamos, independente das determinações, trazer a responsabilidade para si. O governador anunciou ainda que tão logo a pandemia chegue ao fim, serão retomadas as cirurgias eletivas nos hospitais. Todos esses leitos continuaram e vão continuar para atender, mesmo após a pandemia, para atender as necessidades, exatamente reduzir a distância, inclusive, muitas vezes que a pessoa tinha que sair de Crateús até Fortaleza ou até Sobral para fazer uma cirurgia. Isso nós vamos... A ideia do Estado é que 90% das necessidades de saúde da população sejam resolvidas na própria região. E uma notícia quentinha que acaba de chegar é que o governador Camilo Santana anunciou agora há pouco o aumento do horário do toque de recolher aqui no estado. A partir deste sábado, está proibida a circulação de pessoas e veículos das 8 da noite às 5 da manhã, de segunda a sexta-feira, e aos sábados e domingo, das 7 da noite às 5 da manhã. A nova medida, o novo decreto, vale aí até o dia 7 de março. Dentro dessas mudanças, temos ainda um novo horário de funcionamento para o setor comercial, para o comércio de rua, que passa a funcionar de segunda a sexta-feira até às 7 da noite, e outras atividades econômicas e as igrejas podem funcionar até às 7 da noite. Serviços essenciais, claro, podem continuar funcionando depois desse horário. No sábado e domingo, restaurantes continuam funcionando até às 3 da tarde e outras atividades econômicas e religiosas até às 7 da noite. Uma outra medida também que está sendo muito aguardada aí, pelos pais, por mães, pelas próprias escolas, é em relação às aulas. Mas o governador informou que até o dia 7 elas permanecem remotas. Ele está em negociação, na verdade ele está em diálogo com o setor para ver novas medidas e uma melhor maneira desse retorno. Mas até o dia 7 de março elas permanecem remotas. E há um ano, o Brasil confirmava a primeira contaminação pelo novo coronavírus. Na época, a Europa já registrava centenas de casos de Covid-19. A declaração de transmissão comunitária no país veio em março, quando também foi registrada a primeira morte pela doença e os primeiros casos aqui no Ceará.
Em janeiro deste ano, o Brasil deu início à vacinação dos grupos prioritários e, mesmo assim, os casos de Covid-19 continuaram em alta. O carnaval foi cancelado e vários estados decretaram toque de recolher para tentar conter o avanço da doença. Hoje, o país enfrenta o pior momento da pandemia. Há exatamente um ano, o Brasil registrava o primeiro caso confirmado de Covid-19. Naquela época, pouco se sabia sobre esse vírus e a corrida contra o tempo foi grande para responder todas as interrogações que vieram com a doença. O vírus chegou, se espalhou, fechou diversos serviços e fez com que a gente vivesse meses de isolamento. De lá para cá, muito se aprendeu, mas o novo coronavírus ainda é um inimigo a ser enfrentado. Nós não temos ainda nenhuma medicação específica contra o vírus, mas nós já sabemos como se conduzir num quadro de pessoas infectadas para minimizar essa infecção, diagnosticando, acompanhando o paciente mais precocemente, detectando alguns sinais de alerta que podem indicar uma doença de evolução mais grave. Praticamente um ano depois da doença ter chegado no país, chega também a nossa maior esperança, a vacina. O problema é que ainda não temos capacidade de produção equivalente ao tamanho da nossa população. Cálculos matemáticos estimam que se a vacinação continuar nesse ritmo e ninguém mais nascer no país, só conseguiremos imunizar a população brasileira no ano de 2100. O governo federal só foi cuidar de buscar as vacinas quando já não era impossível, a sociedade já estava cobrando, já tinha gente sendo vacinada em outros países em dezembro, aí ficou, digamos, ficou insustentável para eles não negar a vacina. E ainda assim estão colocando dificuldades, ainda assim estão criando briga e etc, né? Uma outra preocupação hoje é com as novas cepas. O vírus acaba se adaptando às novas situações, se tornando mais contagioso e fazendo com que os números da pandemia aumentem. De acordo com o Ministério da Saúde, já foram confirmados 173 casos dessa nova variante P1, nascida em Manaus. Os estados que já registraram foram Amazonas, Roraima, Pará, São Paulo e aqui o Ceará. Essa variante do Reino Unido já tem 3 casos aqui no país, lá em São Paulo, Rio de Janeiro e em Brasília. Já essa variante da África do Sul, considerada a mais contagiosa de todas, ainda não foi notificada aqui no país. A gente tem a observação atual aqui no Brasil dessa variante que foi isolada em Manaus, né? Essa variante passou a infectar mais pessoas jovens e causar sintomatologia. Então nós estamos tendo uma quantidade grande de pessoas que antigamente eram infectadas e não tinham sintomas. Hoje nós passamos a ter uma infecção nessas pessoas com sintomas e, consequentemente, com proporcional devido ao aumento de infecção nessa população de formas mais graves. Hoje, cerca de 170 municípios cearenses estão em nível de alerta máximo por conta do aumento de casos e internações por Covid. O município de Mombaça, no centro-sul do estado, e Santa Quitéria, no sertão central, decretaram lockdown. Ao se tomar medidas como esta, muitas são as consequências, inclusive econômicas. Mas, segundo especialistas, do ponto de vista da saúde pública, esta é a nossa única opção no momento. Se a gente pensasse, por exemplo, se a gente deixasse de lado os efeitos colaterais dos bloqueios, né, que é o impacto na economia, o impacto na vida das pessoas, né, o risco das pessoas ficarem sem ter acesso à alimentação, então precisava ter um auxílio emergencial que a gente não tem agora, nesse momento, né? Se a gente levar em consideração só a questão da pandemia, não tem dúvida. É um bloqueio mais rígido possível, é o melhor remédio. E vamos agora falar de vacina. Em live transmitida nas redes sociais, a secretária municipal de saúde de Fortaleza, Ana Estela, fez um balanço da vacinação contra a Covid-19 na cidade, que teve início em 18 de janeiro com a chegada da primeira dose do imunizante. Até o momento, já foram vacinadas quase 40 mil pessoas com as 2 doses da vacina. Nós retomamos ontem a campanha de D1 com novas doses que chegaram no município de Fortaleza. Recebemos essa semana em torno de 20 mil doses da AstraZeneca e quase 10 mil doses da Coronavac. E essas vacinas serão aplicadas nos idosos acima de 75 anos que fazem parte dessa primeira fase da campanha dos grupos prioritários da campanha de vacinação. Já são 117.297 pessoas que receberam a primeira dose. E desses,
Com o público de idosos acima de 75 anos já são quase 50 mil idosos. Para ser mais preciso, 49.769 idosos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Desses, 13.141 receberam nos seus domicílios. Com a chegada dos novos lotes das vacinas, o governo do estado voltou a vacinar os idosos de mais de 75 anos que ainda não haviam recebido a primeira dose. Uma boa parte desses idosos, como vocês ouviram um pouco aí na fala da secretária, está sendo imunizado em seu domicílio. Veja como isso é feito. A repórter Mônica Silveira tem mais informações. Olha, Camila, é feita uma programação. Os profissionais de saúde responsáveis pela vacinação enviam mensagem por e-mail ou por WhatsApp, dizendo a data e o horário aproximado que vai ser feita essa vacinação. Então, eles no dia, meia hora antes, ligam para a pessoa, perguntando se aquela pessoa realmente vai ser vacinada, se ela foi vacinada antes ou não, e confirmam e vêm até a casa da pessoa. Eles vêm uniformizados com aquela roupa amarela, aquela camisa amarela, né, da prefeitura, do governo. Então explicam o que é que vai ser feito. Mostram um tubinho com o líquido da vacina, depois colocam o tubinho, o líquido dentro da seringa, né? E perguntam se aquele idoso tem alguma outra doença, alguma comorbidade, né? Estando tudo certo, então ele aplica a vacina no idoso, né? E entrega esse cartão aqui de vacinação. E no cartão tem a data que foi vacinado e a data da segunda dose, né, da vacina, que é 26 de maio. E eles vieram aqui na minha casa hoje, foi uma emoção, porque eu estava aguardando com muita ansiedade. A minha mãe é idosa, tem 83 anos, se cadastrou logo quando foi aberto o cadastramento e estava aguardando, né? Teve aquela pausa, né? E houve só a vacinação da segunda dose, e agora estão retornando a primeira dose. Então, ela finalmente foi vacinada e foi uma grande emoção para a gente. A vacina é muito importante para combater a Covid-19. Meu amor, meu nome é Matheus, tá certo? Eu vim aqui imunizar a senhora, tá certo? Tá feliz? Por quê? Porque tudo é assim. Muito emocionante, né? Acompanhar esse processo aí da vacinação dos idosos. Bom, após o sucesso da utilização em pacientes de Fortaleza, o capacete respiratório Elmo também está sendo utilizado no enfrentamento à Covid-19 no interior do estado. E até hospitais de outras capitais brasileiras também estão fazendo uso do equipamento. No início desse mês de fevereiro, profissionais dos hospitais regionais no norte do estado, Cariri e do Sertão Central, vinculados à Secretaria da Saúde, foram capacitados por técnicos da Escola de Saúde Pública do Ceará e já passaram a usar o capacete em pacientes internados com a Covid-19. Cada unidade do interior, administrada pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, recebeu 10 capacetes para utilização nos pacientes. E os testes clínicos realizados mostraram que o uso do elmo pode diminuir em até 60% a necessidade de internações em leitos de unidade de terapia intensiva, as UTIs. Recentemente, a tecnologia criada aqui no Ceará ajudou também na recuperação de pacientes lá em Manaus, após missão solidária de profissionais da Escola de Saúde Pública aqui do Ceará. Imediatamente já começou a aplicar e treinar os profissionais aqui do estado. E depois, outras secretarias de saúde do Brasil, por exemplo, a Secretaria de Saúde do Amazonas, até por uma questão de solidariedade entre os estados, recebeu capacetes e recebeu treinamento de profissionais de saúde lá em Manaus, e, portanto, já está mais apta, digamos, a usar lá em Manaus o elmo, e agora de propagação da ideia pelo Brasil afora, e de interesse, né, obviamente, da Secretaria de Saúde, eu diria mais do próprio Ministério da Saúde. O uso do capacete elmo é mais uma importante possibilidade de tratamento da Covid-19. Porém, existem alguns critérios para que o paciente possa fazer uso desse dispositivo. De acordo com os especialistas, o paciente precisa estar acordado, orientado e ser participativo.
Por isso, a importância também de toda a equipe multiprofissional de saúde ter conhecimento do funcionamento desse equipamento. Há relatos, pessoal, de significativa melhora de pacientes em menos de 24 horas de uso, evitando que esse paciente seja intubado. E para a nova cepa, a mutação do vírus, o capacete também tem eficácia? Como é um medicamento, um dispositivo de suporte, ele pode ser usado e deve ser usado em qualquer situação de insuficiência respiratória com queda do oxigênio, independente de variante, mutação ou algo do gênero. E aproveito para falar também que ele é um dispositivo que pode ser usado em outras condições, não apenas na Covid-19, como pneumonias, edema de pulmão, edema por insuficiência cardíaca, problema cardíaco, né? Então, tem várias outras aplicações do dispositivo. Então, a variante não influencia nesse sentido. Além do capacete Elmo, entre as terapias utilizadas nos hospitais regionais do Ceará para evitar a intubação dos pacientes, estão o uso de máscara de ventilação não invasiva, o catéter de alto fluxo e a máscara com reservatório, utilizados para estabilizar o quadro clínico dos pacientes. É um esforço coletivo dos profissionais de saúde cearenses para salvar vidas e contribuir com um legado positivo da medicina no enfrentamento aos graves riscos à saúde. Quando a gente tem uma situação, um problema, e nós nos juntamos de maneira solidária, de maneira a integrar saberes, integrar esforço, né? Integrar recursos, a gente consegue achar soluções. E aqui é claro, por exemplo, que a solução das vacinas, por exemplo, vão nessa mesma linha. Quer dizer, que é você trazer o emprego de toda a ciência que existe, que está aí disponível, com muito esforço, diga-se de passagem, pela humanidade inteira, pegar toda essa ciência e colocar a serviço das pessoas, diretamente da saúde das pessoas. Isso é extremamente relevante, isso é bonito, isso é o que traz o lado mais fantástico do ser humano aqui como espécie aqui no planeta, né? Porque se a gente olhar por esse lado, é um legado que sempre fica no enfrentamento às pandemias. E foi inaugurada no Instituto Dr. José Frota, o IJF, uma nova UTI pós-operatória para pacientes vítimas de traumas e lesões vasculares graves. Na última semana, mais 10 leitos foram disponibilizados na nova unidade de terapia intensiva pós-operatória instalada no bloco cirúrgico do hospital. Após o intervalo, tem a campanha Nosso Sangue, que está arrecadando doações para mulheres em situação de rua. E nós vamos te mostrar também as opções de feiras e exposições nos shoppings de Fortaleza. Eu volto já.